Continua nesse movimento, onde o Espírito Santo, ele se move em nós e através de nós. O povo apostólico, ele não se cansa, ele não se cala. O povo apostólico, ele entende o propósito, e quando ele tem a queda, ele volta para o propósito. Lá em Efésios capítulo 2, acredito que é o versículo 10 que eu deixei. Eu gostaria que colocasse aqui no telão para mim. Aleluia. Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo. Cadê o povo apostólico? Você foi criado por Jesus Cristo, em Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Amém? Embora eu estou falando aqui de Efésios, queridos, embora eu estou falando de uma carta de Efésios, onde o apóstolo Paulo, ele escreve para os Efésios, eu tenho meditado numa palavra que o Senhor trouxe para mim do céu. E essa palavra tem falado comigo, tem falado muito poderosamente. Ele fala de várias formas, e é tanta informação do Espírito na minha vida, sobre a minha vida e sobre a igreja de Cristo. Porque nós somos aqui representantes do céu na terra, embaixadores de Cristo nesta terra. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu tenho meditado, embora nós estamos lendo Efésios, mas eu tenho meditado muito sobre Pedro e as podas que o Senhor faz em nós. E eu vejo o quanto dos discípulos de Cristo, quanto que nós ouvimos falar de Pedro, de João e Paulo, que veio fora do tempo. Mas como Pedro, ele foi intenso em nos deixar exemplos para ser seguidos, para ser vividos, e exemplos para que nós não venhamos cair como ele caiu. E o Senhor trouxe esse tema para mim, de volta ao propósito. Queridos, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos voltar para o propósito todos os dias. Qual é o propósito que nós precisamos voltar? O propósito para qual nós fomos chamados, para que o Pedro foi chamado, João foi chamado, Paulo foi chamado, Tomé foi chamado, todos nós fomos chamados. Somos embaixadores de Cristo nessa terra para levar a mensagem de Jesus, que é a salvação para todos aqueles que nele crêem, não pereçam e tenham a vida eterna. E esse é o nosso chamado, aleluia. Esse é o nosso chamado. A gente não tem que ficar inventando moda. Existe, depois disso, aqueles que o Senhor comissiona para outras coisas. Mas o chamado de Pedro, pastor, não foi chamado para ser lá, antes, no começo, ele não foi chamado para ser um grande pregador do evangelho. Ele nem sabia que ia ser. E nesta noite nós vamos refletir juntos sobre a jornada de Pedro, e eu quero ir com vocês. Eu vou deixar textos que vocês vão ler em casa, amém? Porque são os textos que o Senhor falou comigo. Então anote os textos, para que você medite na sua casa, para que você venha ruminar esta palavra. Então nós vamos entrar na jornada de Pedro, e como ela revela que Deus sempre nos conduz de volta ao propósito original. E eu quero dizer algo para vocês. Na hora que eu estava entrando na igreja, o Senhor, através da palavra que o Senhor tinha falado para mim, Ele já falou uma outra palavra de cima de Pedro. Eu falei, Senhor, agora o Senhor me quebra. Porque aí eu vou ter que pregar num outro domingo. Mas interessante que Pedro viveu 3 cenários marcantes na vida dele. O chamado, a queda e a restauração. E assim como ele, nós também atravessamos momentos semelhantes no caminho da nossa fé. Cada um dos cenários de Pedro traz uma mensagem e um ensinamento profundo para as nossas vidas, amém, queridos? Deus visita, presta bem atenção, Deus visita
os mesmos lugares para transformar em cura. Eu sempre, quem já esteve aqui, que ouviu aquela mensagem, a realidade da caminhada que eu ministrei. E aquela mensagem, ela foi tão profunda para mim quanto esta está sendo. Porque a realidade da caminhada, Alessandra, é assim, ó, enquanto nós não enxergamos aquela caminhada, aquela dor que passamos e não enfrentamos ela, nós vamos voltar nela todas as vezes até nós conseguirmos superar. Eu não sei aonde é que muitas vezes você tem caído. Eu quero dizer que nesta noite, através desta palavra, você vai sair daqui e vai sair restaurado e vai saber que aonde é que o diabo tem tentado fazer você cair, porque o Senhor vai dizer, olha, ainda que você esteja caindo, eu estou podando você e eu vou levantar você e eu vou levantar você restaurada para proclamar o evangelho e ser testemunha minha pelos 4 cantos desta terra, aleluia. É isso. Então os cenários de Pedro, ele traz um propósito para nós. Porque o lugar da falha pode se tornar um lugar de restauração. Hoje o Senhor vai nos levar por este caminho espiritual, onde nós vamos olhar aqui para Pedro e vamos ver que quando Jesus passa pelo mar, essa passagem está ali, se você quiser deixar sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Ela está em Lucas, capítulo 22. Lucas 5, perdão. Lucas 5, do 1 ao 11. Então o que eu vou ministrar está dentro dessa passagem. Lucas 5, do 1 ao 11. Se você quiser acompanhar, se você quiser ir em casa, porque nós não vamos ter o tempo hábil para ler todas as passagens, mas ela está aí para você. Deus está nos chamando de volta para o propósito, queridos. Deus, Ele quer nos levantar. Interessante que nesse cenário de Pedro, de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, dentro desse cenário, Pedro e os discípulos, que ainda não tinham sido chamados, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Aí eles saem da pesca, que pescaram a noite inteira, cansados e fadigados, e voltam para a beira do mar. Então, no primeiro cenário que nós vemos aqui, é o cenário da praia, da beira do mar. Da beirada, da margem. É o primeiro cenário, lá no versículo 5:1 está escrito. Aqui é o cenário da praia, da beira do mar, onde tudo começa. Eu quero dizer algo para você. Existe um lugar onde tudo começou na sua vida. Interessante que ali é o cenário, e aí o qual é? Faz o cenário aí, queridos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar em cenários, de ver. Então vai montando aí, olha, você está ali na praia, você está à beira do mar, e ali depois aparece o quê? O barco de Pedro, porque tinham 2 barcos, se você olhar no texto, tinham 2 barcos. E aí Jesus, olha, viu 2 barcos junto à praia. Está lá no 5:3, no início do 3. E aí Jesus entra num dos barcos, e este barco era de quem? De Pedro. Agora para um pouquinho aqui. Presta atenção, que eu estava falando aqui com o Ministério de Comunicação e de Louvor. Presta atenção. Volta para o propósito do altar. Quando Jesus olha ali, ele viu ali, o mar era o altar. O barco era o púlpito onde Jesus ia começar a ministrar sobre a vida daqueles discípulos. Eu não sei aonde você está, mas o Senhor quer fazer deste lugar o altar na tua vida e ministrar sobre o púlpito do teu coração para restaurar a sua vida por completo. Interessante que nós vemos aqui, Jesus entra num dos barcos e aí o barco era de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro, o lugar do chamado.
E eles estavam todos frustrados. Nesse capítulo você vai ver que eles estavam numa frustração de uma noite inteira sem pegar nada. Lá no Lucas 5:5 vocês vão ver isso. Mestre, porque Jesus chega para Pedro e fala assim: lança a rede novamente. Aí ele fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada pegamos. Eu quero dizer para você, neste momento Pedro está cansado. Nesse momento todos estão frustrados. Mas eu quero dizer, logo após, Pedro não sabia, mas ia acontecer um milagre. É no momento da frustração, do cansaço, do desânimo que nós não podemos parar. Nós temos que estar atento à voz e o comando de Jesus, porque quando Ele der a voz e o comando, ainda que nada pareça acontecer, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Interessante que nessa frustração toda, a preparação do milagre, Jesus faz o pedido. Vem o pedido de Jesus lá em Lucas 5:3, vocês vão ver. Pediu Jesus para os barcos, para que eles se afastassem da praia. Jesus pede pequenas coisas. Ele fala: ó, afasta o barco um pouquinho. Ei, Jesus, viu, Vinícius? Tem pedido pequenas coisas para o ministério de louvor. Jesus tem pedido pequenas coisas para o ministério de comunicação. Jesus tem pedido pequenas coisas para a sua vida, para que grandes coisas aconteçam em nome de Jesus. Afasta. O problema é que nós não estamos com os ouvidos atentos para ver as pequenas coisas que Jesus está pedindo. Muitas vezes nós somos movidos para o grande. Jesus, Ele está aqui e o louvor estava fluindo. Jesus está pedindo: sai da sua zona de conforto, sai da sua frieza, sai, aplauda, canta, pule, porque ainda que a palavra não sair do altar, eu sou Deus que faço milagres. Então, Jesus faz pedidos pequenos. Aí Ele te fez um pedido. Ei, eu não sei o pedido que Ele está fazendo, mas logo em seguida no barco Jesus dá a voz de comando inesperada. Sabe o que eu vejo, queridos? Nós não ouvimos, não estamos sensíveis nem para ouvir o pedido, muito menos uma voz de comando. Tem gente que ouve a voz de comando e se ofende. E eu quero dizer, Deus e Jesus têm dado voz de comando para o povo dele, porque milagres vão acontecer através de pequenos pedidos. O Senhor, Ele traz um comando onde grandes coisas vão acontecer. E aqui, quando Jesus dá o comando, em Lucas 5, versículo 4, que está aí, Ele fala: ó, lança as vossas redes para pescar. E quando Ele dá essa voz de comando, o milagre da pesca abundante acontece. Eu quero dizer para você nesta noite, esteja atento à voz de comando do Senhor na sua vida. E aí, no final, quando tudo está acontecendo, vem a palavra, que é isso que me impactou, queridos. Eu já preguei essa palavra aqui, quem anda comigo aí mais tempo. Quantas vezes eu já preguei sobre Pedro, e Pedro, cada vez que eu prego sobre Pedro, Deus traz revelação. Talvez é porque Deus fala para Pedro: Pedro, sobre ti terás o quê? Revelação. Interessante que, quando eles voltam, lá no 5:10... Ele fala aqui, ó. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão Pedro: não temas, de agora em diante pescarás homens. E depois levaram os barcos à terra. Depois do milagre, depois da obediência de Pedro, depois da voz de comando de Jesus, depois da sensibilidade de Pedro, mesmo cansado, ter continuado obedecido, o Senhor levanta Pedro para o propósito. Você vai ganhar
homens para o meu reino. Queridos, vocês são testemunhas vivas do Senhor nesta terra, para ganhar vidas. Às vezes você fica se perguntando, para que eu estou aqui? Às vezes você pergunta, Jesus esqueceu de mim, eu vou para a igreja. Ei, às vezes você está aí sentado, às vezes você fala assim, nossa, eu não faço nada na igreja. Eu quero dizer, você faz sim. É você que não está vendo. Cadê os Pedros desta igreja que foi comissionado a ganhar homens, que tem um monte de cadeira lá atrás, que depende de você, da tua palavra, daquilo que Deus já colocou na sua vida, para ajudar a ganhar almas para o reino de Deus. Foi o primeiro chamado do homem. Mas muitas vezes se perdem no chamado e no propósito. O primeiro cenário, a declaração profética. Nesse momento, Pedro inaugura o chamado dele. O mar foi o que eu falei hoje. O mar foi o altar de Pedro. O barco virou o púlpito. E a rede, presta atenção, a rede virou a profecia que iria se cumprir. Presta atenção. Deus não esperou o Pedro estudar a faculdade. Deus não esperou Pedro fazer um discipulado. Deus nos chama no nosso trabalho, na nossa vida real, nas nossas atividades e nos levanta para falar dele. Esse foi o primeiro cenário. O chamado de Pedro. Esse é o primeiro cenário de todo cristão. O chamado para ganhar vidas. Eu fui chamada para glorificar o nome do Senhor nesta terra. E quando o Senhor Ele me se permitiu ser... eu fico tão deslumbrada, gente, porque Jesus... Queridos, seja simples com o que eu vou te dizer. Ele simplesmente, Ele se revelou e deixou eu ver, que Ele era uma possibilidade para mim. Tem gente que nós olhamos como crente e fala assim, não, porque ele reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador. Eu falo, Senhor, antes mesmo que eu reconhecesse, o Senhor já tinha me chamado. Senhor, obrigada porque o Senhor saiu do céu, do seu território, da sua glória, do seu lugar, Jesus, e veio à terra e me encontrou. Se permitiu deixar que eu visse e te tocasse. O Senhor tinha uma casa maravilhosa, mas o Senhor me amou tanto. Nós esquecemos dessas coisas tão pequenas. Sabe os detalhes? Mas que faz milagres gigantescos na nossa vida. Porque os detalhes já não faz mais sentido. Começamos a olhar somente para o grande. Eu quero dizer algo para você. Esta igreja ela vai estar avançando e ela já está finalizando o ano da ressurreição. Se ainda não aconteceu, peça ao Senhor para que aconteça na sua vida o ano da ressurreição. E te levante o ano que vem para o ano da conquista. Esta igreja ela vai avançar. Esta igreja ela vai crescer. Esta igreja ela vai ser milhares de pessoas adorando ao Senhor. Nós estamos dentro deste propósito. Mas presta atenção nesta mulher que está aqui. Essa mesma multidão que Deus me mostra eu não vou nunca, jamais tirar de mim o detalhe de eu continuar indo na minha casa, ajoelhar no chão e orar. Deus nunca vai tirar de mim a sede e a fome de ler a palavra dele. Deus nunca vai tirar de mim
o fato de eu ensinar para 1, para 2, para 10 ou para uma multidão. Deus nunca vai tirar de mim o fato de eu ter o coração ardente pelo Senhor e estar carregando mulheres para o face a face para ser restaurada pelo Senhor. Então, o dia que esta igreja estiver muito grande, que eu ainda, se eu estiver velhinha, se assim Deus permitir, eu quero que Ele me leve todos os dias à essência daquilo que Ele me levantou. Uma mulher pescadora de almas para a restauração, para a glória dele, aleluia. E eu quero que você pense nisso, porque muitas vezes você só, é vocês olhando eu aqui, é todo mundo olhando para mim, mas eu quero dizer, eu também estou olhando para você, e Jesus está olhando para você. Se levante, ouça os detalhes e ouça a voz de comando. Esse foi o primeiro cenário. Agora o segundo cenário está em Lucas, capítulo 22. Se você abrir a sua Bíblia e marca lá na sua casa, você olhe. Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Aqui nós temos um cenário, queridos, da queda. A queda de Pedro. A queda de Pedro. A fogueira da negação. Como é isso? Lá em Lucas 22, 54, 62, a gente pode declarar que tem uma fogueira da negação. Se você procurar aí na sua Bíblia, você vai ver que lá no versículo 22, no capítulo 22, 55 diz assim: e havendo ascendido, presta atenção, queridos, nós vimos o mar. Onde que Pedro foi chamado? Na onde? Onde ele estava? Agora Pedro nega ele aonde? Na fogueira. Lá no Lucas 22, versículo 55, se o telão quiser colocar. E havendo acendido uma fogueira, Pedro sentou-se entre eles, entre as pessoas, os discípulos que estavam lá. A fogueira naquele momento começa a revelar um conflito interno. A fogueira naquele momento, Pedro já estava caminhando, ele andava com Jesus, ele estava ouvindo todos os ensinamentos de Jesus. Se você olhar um pouquinho aqui para trás, é aquele momento onde Pedro vai e faz o quê? Corta a orelha, corta não sei o quê, faz não sei o quê. Jesus fala assim, se você vir até isso aqui lendo, você vai ver que Pedro fala: jamais eu te negarei, eu estou contigo, lava meu corpo, lava minha alma, lava meus pés, lava tudo. Pedro era intenso, e ainda Jesus dizia: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você não me negará. Aí chegou aqui. Pedro, ele era aquele que falava assim: mestre, eu estou com você, mestre, fala comigo, mestre, deixa comigo, mestre, 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 Senhor, Senhor. Pedro estava no auge daquele chamado. Só que chegou aqui, quando se acendeu aquela fogueira, aqui começa um conflito interno de Pedro. O reconhecimento das pessoas de quem Pedro era. Naquele momento, Jesus estava sendo preso. Se você ler, Jesus estava sendo preso. E queriam prender todos aqueles que andavam com Jesus. Queriam prender os discípulos de Jesus. Até aqui, Pedro dizia que ele era um com Cristo. Mas nessa fogueira, Pedro, ele é confrontado pelos seus sentimentos. No 22, 56, uma serva, uma mulher fala, olha para Pedro, eles acendem uma fogueira, estão lá, falando: nossa, meu Deus foi preso, Jesus foi preso. Talvez ele pensasse assim: Jesus foi preso, o que será que vai acontecer comigo? Eu quero dizer algo para você. Às vezes você está passando por uma situação e você se paralisou em alguma coisa porque você está num conflito interno. Mas eu quero dizer que o conflito interno te leva muito mais para a presença do que para longe, queridos. O conflito interno te desanima. O conflito interno faz você achar que você não é ninguém, que você não merece nada. O conflito interno faz você achar que você é indigno de estar na igreja, indigno de servir ao Senhor. O conflito interno, o diabo faz do conflito interno fazer você se sentir a pior coisa do mundo. Mas eu quero te dizer que nessa hora do conflito interno, o Senhor Jesus, ele olha para Pedro. No teu conflito, Jesus vai olhar para você profundamente. E aqui,
essa serva fala assim, olha para Pedro no 22:56, fala assim, ele também estava com ele. Olha para Pedro, ele estava andando com Jesus. E Jesus faz o quê? Eu não. Nega. Deus usa pessoas para expor áreas que precisam de cura. O verdadeiro amor de Cristo lança fora o medo que nós temos de andar com Ele. O verdadeiro amor de Cristo lança fora a vergonha de nós declararmos que somos de Cristo. Uma criada viu sentado ali, à luz do fogo, na fogueira. Ela olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Pedro fala, eu não. Nega. Quantas vezes você nega Jesus na sua vida, na sua caminhada? Quantas vezes você nega Jesus nas suas ações? Quantas vezes você nega Jesus, você acha, você fala tanto, bate no peito. Tem religiosos, líderes assim que falam, eu bato, não, eu sou de Jesus, e nega Jesus com seus pensamentos, nega Jesus com as suas atitudes, nega Jesus dentro do teu quarto, nega Jesus na sua privacidade, nega Jesus. E às vezes, Vinícius, a gente vê outras pessoas pecando porque às vezes está na mídia, acha que é melhor do que aquela pessoa, porque aquela lá está na mídia e está pecando. Eu quero dizer, para de ser juiz, para de ser julgador, porque às vezes você está pecando tanto quanto aquele que está exposto, mas o teu pecado está escondido. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que vê aquele, vê você. Dura a palavra, mas nós precisamos ser confrontados. A fogueira revela o conflito. Aí depois tem o segundo. Tem a negação de Pedro, né? Que é dentro dessa serva, lá no 22:57, a mulher fala assim. Ele fala, mulher, eu não conheço. Se você colocar, tudo ele negou. Mulher, eu não conheço. A primeira negação. A primeira caída que o Pedro tem, foi a caída do medo. Depois vem a segunda negação, que está aí, Lucas 22:58. Um outro homem reconhece. Pouco depois um homem viu e disse, você também é um deles? O que Pedro fala? Homem, eu não sou. Pedro, ele quer continuar reforçando aquela mentira para que ele seja mais forte do que o confronto. E Jesus está dizendo, Pedro, Jesus está olhando e falou, Pedro. Mas aí vem a terceira negação lá em 22:60. Pedro vai e diz, você põe os 59 e os 60. Cerca de 1 hora depois, o outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu, 60. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, o galo cantou. A última negação é a ruptura completa do ciclo da negação. O som do galo desperta a consciência espiritual de Pedro. Quando o galo cantou, Pedro lembrou. O mestre disse que eu ia fazer isso e eu fiz. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês que são de Cristo, vocês não caem em nada do que o Espírito Santo não avisa. O Espírito Santo nos avisa de tudo aquilo que nós vamos fazer. Seja certo, seja errado. Mas nós precisamos ter esse som da consciência. O som da consciência é a palavra de Deus implantada em nós. Por isso aqui nós chamamos as pessoas. Vão para os ADs. Vão lá aprender AD1. Atitude discipulado 1, atitude discipulado 2, atitude discipulado 3. São níveis de entendimento e de conhecimento da palavra. Para que quando você ouvir os detalhes do som da voz de Cristo, quando você ouvir o comando de Cristo, você escute para receber o milagre. Interessante que depois do galo cantar, que o som despertou a consciência de Pedro, houve um olhar de Jesus, e isso me impactou profundamente, porque eu acredito
que muitos de vocês, de nós que estivéssemos lá, nós seríamos os julgadores de Pedro. Olha, você viu Pedro? Ele andava com Jesus, fazia, acontecia, cortou até a orelha do soldado, agora negou Jesus. Olha lá, ele disse que era crente, ele disse que era o cara, ele disse que era isso. Vocês poderiam ser, ao invés de ser o Pedro, são os acusadores de Pedro. Que nós não sejamos os acusadores, queridos, que nós sejamos provavelmente, eu entre ser os acusadores, eu prefiro ser Pedro, porque eu sei que aquele que faz eu cair é o que me faz levantar. Porque Pedro, ele caiu, mas ele estava prestes a ser levantado, a ganhar uma multidão de pessoas. Pedro, ele caiu sim na fraqueza, mas ele estava prestes a ser levantado como o homem que mais almas ganhou na história. Mas Pedro reconheceu, Pedro, ele confessou, porque olha só aqui, o olhar de Jesus lá em Lucas 22:61, o Senhor olhou para Pedro, e o olhar do Senhor para Pedro, eu acredito que feriu. O olhar que Jesus olhou feriu Pedro. Muitas vezes o olhar de Jesus nos fere, mas eu quero dizer para você que o mesmo olhar que fere é o olhar que cura. O olhar que fere é o olhar que cura. Porque ele fez a ferida e ele sara a ferida. A ferida, ela só pode ser curada se ela é vista. Se você chega no médico e fala, eu estou com um tumor, ele vai fazer um raio-x, ele vai abrir para arrancar aquilo. Eu não sei quais são as feridas que você tem abertas. Eu não sei qual foi a sua queda, onde você caiu. Mas confesse diante do Senhor, porque Ele te chamou para um propósito. E o Senhor nesta noite está dizendo, quero voltar o meu povo ao propósito que eu chamei. Quantos querem voltar a esse propósito? O propósito do primeiro amor, o propósito de falar do amor de Cristo, o propósito de onde você caiu, Deus vai levantar você. E aí, no 22:62, Pedro, foi aqui que o Senhor me tocou. Chorou amargamente. O Senhor, eu acredito que na hora que o galo cantou, que veio a consciência, Jesus estava assim, Pedro, eu te dei 3 oportunidades. Ali fala que Jesus olhou fortemente para Pedro. Não precisou falar mais nada. O olhar de Jesus para Pedro fez com que Pedro chorasse amargamente. Sabe, queridos, a fogueira da negação, ela vem para purificar e queimar os nossos pecados. Mas eu quero dizer algo. O Jesus está olhando para você hoje profundamente. E Ele quer arrancar de nós. Ele quer arrancar de você aquilo que te faz cair. Eu não sei se é o medo. Eu não sei o que é. Mas o Senhor quer restaurar e trazer você de volta para o propósito dEle. Quantos estão entendendo esta mensagem? Pedro chorou amargamente. Eu quero dizer para você que o Senhor não joga fora as nossas lágrimas. Mas quando nós choramos aos pés do Senhor, Bispa Lu, pastoras, quando nós choramos, as lágrimas de dor, de arrependimento, essas mesmas lágrimas que Pedro chorou, lavou a alma de Pedro. Existem choros que lavam a nossa alma. Existem os choros do arrependimento, de dor. Quem já chorou assim? Eu já chorei. Só eu? Eu choro de soluçar, e choro. Felizes aqueles que choram. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, o apóstolo fez um episódio grande de Mateus aqui. Felizes aqueles que choram, pois eles herdarão. Pedro chorou amargamente, o choro que lavou a alma. Interessante que o final desse cenário,
Pedro estava em volta da fogueira, e o fogo que estava queimando ali, nesse choro, queimava dentro de Pedro. O choro queimava por dentro, não por fora. Eu quero dizer algo, que Jesus, quando Ele te confronta, quando Ele te chama, o choro que você tem não é, o olhar dele não é para te destruir, é um olhar que vai reconstruir. E hoje o Senhor quer reconstruir você, Ele quer tirar a tua culpa, Ele quer ter um reencontro com você. Ele quer ter um reencontro com você. Quantos querem ter esse reencontro? Por quê, queridos? Porque você já teve um encontro com Jesus lá na beira do mar. Você já teve um encontro com Jesus onde Ele entrou no teu barco. Ele já teve um encontro com você onde você falou para você: eu vou usar a sua vida para você falar da minha glória. Você já teve um encontro, mas aí nessa caminhada você se perdeu. A gente fala que é de Jesus, mas existem coisas que estão dentro de nós que precisam vir à tona, para que nós possamos realmente falar: eu sou de Jesus e Jesus é meu. E o último cenário, que é maravilhoso. Jesus nos chama. Nós caímos, mas a gente tem a consciência. O terceiro cenário da jornada de Pedro, que falou muito comigo, é a jornada da restauração de Pedro. Lá em João 21, do 1 ao 17. Por isso que eu estou falando, queridos, é um texto grande. Então você leia na sua casa. Aqui, em João 21, Pedro já tinha negado Jesus. Olha aqui, eu já estou terminando, tá bom, queridos? Eu por mim até meia-noite, mas eu estou com misericórdia de vocês, fica tranquilo. Aqui, presta atenção, Jesus tinha sido preso, Pedro passou por tudo aquilo, Jesus tinha sido crucificado, e aqui Jesus já estava ressuscitado, já tinha ressuscitado e já estava aparecendo para os discípulos. A ressurreição aqui já tinha acontecido. Só que Pedro, assim como muitos, estava ainda amargurado pelo pecado que ele havia cometido. Ele tinha negado Jesus no momento crucial de Jesus. Pedro aqui ainda estava triste. Pedro ainda estava chateado porque, viu? Ei, assim como Pedro, tem coisas na nossa vida que é só nós e Deus, sim ou não? Tem chateação que é nós e o Senhor, porque nós sabemos o que é, sim ou não? Pedro estava assim. Jesus já tinha aparecido, já tinha ressuscitado, só que Pedro fez o quê? Lá em João, no 21:1, Pedro está na praia. Pedro está lá, e quem está na praia? Jesus volta ao mesmo cenário. Jesus volta ali na praia novamente. Eu quero dizer, Jesus está voltando no mesmo cenário da tua vida, aonde muitas vezes você está caindo, aonde muitas vezes você tem medo, aonde você está em dúvida, aonde você está indeciso, aonde você está tão preocupado com tantas coisas terrenas. Jesus está voltando você no cenário da restauração nesta noite. A praia do reencontro. Se vocês quiserem olhando, alguém quiser pondo. E aí, nesse cenário, Jesus está na praia. Olha aqui, faz aí o filminho. Jesus lá na praia, os discípulos no barco. Pedro diz assim: eu vou pescar. Eu errei com o Senhor, eu vou pescar. Quantas vezes muitos erram com o Senhor e falam assim: não adianta eu ir para a igreja mais, não adianta eu fazer tudo certo, eu vou voltar à minha velha vida. Ou nem vou voltar à minha velha vida, eu também não vou nem na velha nem na nova, não vou lugar nenhum, eu vou ficar em casa. Quantas vezes fica nesse sentimento que não sai do lugar? Foi isso que Pedro fez. Ele colocou lá a capa de pescador e falou: vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia. Sabe por que Pedro também fez isso? Porque ele queria lembrar de onde Jesus tinha chamado, que era a lembrança mais preciosa que ele teve.
Às vezes você foi chamado um dia pelo Senhor Jesus, e essa lembrança tem que ser a lembrança mais preciosa que você carrega para o resto da sua vida. O que Ele te dá depois disso, o chamado que Ele vai te dar, a nomenclatura que Ele vai te dar, vai ser uma consequência, mas o chamado de você ser homem e mulher de Deus, isso aí você tem que carregar para sempre. Quantos estão entendendo, queridos? E aí ele volta lá. Passa a noite inteira pescando sem peixe. Lá no 21:3. Vou pescar, disse Simão. Aí os discípulos, nós também vamos com você. Graças a Deus que tem alguns que andam ainda com a gente e não deixam a gente cair totalmente, né, queridos? Sim ou não? Tem uns aí que segura. Tem umas apóstolas que ligam e falam assim, escuta, onde você estava? Eu ia te ligar, hein? O que você estava andando fazendo? Essa semana acho que eu liguei para alguém, que alguém pegou, viu o telefone e falou assim, Jesus amado, nem lembro quem foi, porque eu fui dar um recado, não sei o que era. Eu não lembro, está aqui a pessoa para qual eu liguei, ele só faz assim, porque eu não lembro agora, é porque às vezes é umas coisas assim, aí eu liguei, aí eu falei, aí a pessoa falou, era isso, que bom. Uma vez eu liguei para a Rosana, era 3 horas, 2h50, era 3 da manhã. Aí falaram para mim assim, olha, se eu ver uma ligação dessa, eu nem atendo porque eu já morri. E aí, falaram assim, nós também vamos. E eles entraram no barco, mas naquela noite, o que aconteceu, queridos? Não pegaram nada. Aqui Jesus está falando, Pedro, você está lembrando de onde eu te tirei? Lá do início, você estava pescando, você não pegou nada. Sabe por quê? Porque você não estava comigo, eu te chamei. Eu estou te dando um sinal, Pedro, eu estou falando com você. Eu estou falando com você, Pedro. Deus repete cenários para reacender propósitos. Deus, Ele repete cenários para reacender propósitos. Quantos podem dar glória a Deus? Deus está reacendendo cenários na sua vida. Deus está repetindo cenários para reacender propósito na sua vida. Interessante que se você olhar no 21:6, o comando repetido de Jesus, ele fala, lança a rede à direita. Lance a rede à direita. A mesma ordem, a mesma voz, o mesmo destino. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de mim. Ele vai usar do mesmo cenário, Ele vai usar a voz dele e dizer para você, lance a rede. Ele usa a mesma ordem, a mesma voz. Interessante que no 6, ali ainda, ele fala assim, ele dá a ordem e a assinatura divina volta a despertar a memória do chamado. Lance a rede. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa do quê? A mesma coisa aconteceu lá atrás. O milagre reaparece. Quando tudo estava perdido, Pedro falando assim, olha, não tem mais jeito para a minha vida. Jesus está chegando perto. A assinatura de Jesus volta a despertar a memória de Pedro. E o salto, aí Pedro ele salta, ele dá um salto. Lá em João 21:7, põe o 7 aí, vocês estão me acompanhando. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. É Jesus. Ei, eu não sei o seu nome aí, ou aqueles que eu sei. Eu quero dizer para você que Jesus está chamando para você. Os discípulos estão falando, é Jesus aí nessa causa. É Jesus aí na sua vida. É Jesus, você pode dar um glória a Deus? Eles disseram, ei Pedro, é Jesus. Ouvindo Pedro isso, vestiu a capa, pois havia tirado a outra, porque ele foi pescar. Pedro tirou a capa, deu um salto e foi correndo ao encontro de Jesus. Ele se lançou ao mar.
Eu não vou perder essa oportunidade por nada. Ei, Jesus está te chamando. Não perca esta oportunidade nesta noite na sua vida. Não perca. Aleluia. Olha que interessante, eu já estou acabando, queridos. O cinema tá bom. A Atitude Flix tá boa ou não tá, queridos? Tá boa. Porque o Senhor, Ele vai trazendo a gente numa memória. Ele quer isso, Ele quer que a gente vai se aprofundar na palavra. E a gente vai andar por ela. Aí Pedro reage. O amor de Pedro, sabe aquela reação? Não foi eu. Não foi eu. Agora Pedro falou assim, o quê? Eu vou pular. O amor de Pedro foi tão grande que fez ele reagir. A hora que ele viu Jesus, eu não perco essa oportunidade por nada. Então não perca essa oportunidade que Jesus está te dando, queridos, de ser restaurado por Ele em todas as áreas da sua vida. Você que está me assistindo, se for a hora que for para a live, isso daí, essa mensagem, eu quero dizer para você, não perca esta oportunidade. Interessante que se você olhar lá em João 21:9, deve estar aí, você vai ver que Jesus está lá. E quando eles desembarcam, viram ali o quê, queridos? O quê? A fogueira, a mesma fogueira. Quando Pedro olhou aquela fogueira, ele olhou e falou assim, aquela fogueira que me levou para a amargura, que me fez chorar amargamente, está acesa agora, mas está acesa para restaurar o meu amor por Jesus, aleluia. Ele usa o cenário, querido, ele usou na minha vida, ele usa na sua. Pedro olhou e falou assim, meu Deus, ele está aqui no mar. Agora ele acendeu a fogueira. Ele está falando comigo. A fogueira que marcou a queda de Pedro, agora está marcando a cura dele. A fogueira. Eu não sei qual fogueira, qual a situação que você passou. Eu não sei aquilo que você tem passado. Mas Jesus sabe, e Ele está acendendo a fogueira da restauração. Para que quando você olhar para ela, você vai dizer, Jesus é o Senhor que está aqui. E olha, lá em 21, do 12 ao 13, Jesus serve a mesa. Jesus, Ele prepara a mesa. Vamos lá, vamos ler aqui, porque a letra da minha é muito pequenininha. 21, do 12 ao 13. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar nada. Quem és tu? Pois sabiam que ele era o Senhor. Há momentos que a gente não tem que falar nada, a gente só tem que ficar quietinho e deixar Jesus cuidar da gente. Ele quer cuidar, Ele preparou uma mesa. E aí vem o diálogo da restauração. Jesus aproximou-se, tomou o pão, olha a ceia depois, teve a ceia antes e agora está a ceia depois. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Segue. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Interessante que aqui, quando ele chama para comer e para beber ali, ou comer o peixe e servir a eles, antes dele tratar o erro, ele cura a alma com a comunhão. Eu quero dizer para você, se você vem na igreja, quando você está na comunhão dos santos, Deus dispensa sobre nós cura, libertação, salvação, restauração, amor. O que mais? É isso aí que você está pensando, Ele faz também, Ele faz na sua casa, Ele faz na sua família, Ele faz na sua escola, Ele faz no seu trabalho, Ele faz nas suas finanças. Ele restaura. E antes dele tratar o erro, ele restaurou a comunhão. E aí teve o diálogo da restauração. Olha só, 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro disse. O que Pedro disse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros ou das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Aí vai, pela terceira vez,
Ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, mas já não amargamente. Isso é o que estou falando, tá? Porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Segura aí, tá, queridos? Não muda não aí a comunicação. Tu sabes que te amo, Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Pedro falou: olha, Senhor, eu fiz tanta coisa errada, mas eu te amo. Senhor, eu caí, mas eu te amo. Queridos, Jesus não chegou para Pedro e falou assim: ê Pedro, hein? Que bonito você me negou aquele dia, hein? Eu falei que você ia me negar, hein, Pedro? Jesus não chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eu olhei bem firme para os seus olhos e agora eu quero falar uma coisa para você. Você me negou, Pedro. Não! Jesus, quando ele restaurou a Pedro, ele só disse: você me ama, Pedro. Jesus está dizendo para você, ele não está olhando a tua culpa, o teu erro, a tua falha. Ele está dizendo para você: ei, você me ama? E você está assim: Senhor, eu amo. Então, volte para casa. Ei, você me ama? Amo. Confia em mim. Ô Pedro, você me ama? Amo. Eu fiz você pescador de homens, agora você vai ser pescador de multidão, Pedro. Eu estou restaurando em você, Pedro, o seu chamado. Eu estou restaurando aquilo que eu te dei. Você não sabia, mas eu tive que fazer tudo isso para te levantar de uma forma que a tua vida será contada entre séculos e séculos e séculos e séculos. Amém. O diálogo da restauração são 3 quedas, 3 curas. O amor reconstrói o que o medo tentou apagar. E nesses 3 cenários, Pedro volta ao propósito. Eu quero te pedir nesta noite, Efésios 2:10, onde eu comecei, diz assim que nós fomos chamados para a boa obra do Senhor. O Senhor está te chamando para a boa obra dele, ser pescadores de almas. Ele restaurou a autoridade de Pedro. Ele restaurou a missão. Ele trouxe a missão de volta, a autoridade de volta, o futuro de volta e o propósito concluído. No mesmo lugar onde Pedro caiu, Jesus o levantou. Então, queridos, nesta noite, eu quero que você entenda que o sentimento de Pedro era para ele não continuar, apóstolo. O sentimento de Pedro era para ele parar, não continuar. Foi um sentimento de culpa, de vergonha, um sentimento de medo, mas de falta de esperança, de não se sentir amado. Mas Pedro, aqui, ele nega não o amor por Jesus, ele nega o medo para ser restaurado por esse amor. Então, esta noite eu quero te chamar. Volte ao propósito que Jesus te chamou. Vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei qual culpa que muitas vezes você carrega. Eu não sei qual é o trauma que você tem. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei. O Senhor assim sabe. Eu sei que essa palavra, ela revela uma mensagem profunda sobre as nossas vidas. Ela revela a restauração do Senhor sobre nós. Assim como o Senhor chamou Pedro à beira-mar, o Senhor está nos chamando nessa noite. Ele está te chamando à beira-mar e dizendo o seguinte: tu me amas? Feche seus olhos, querido. Põe a mão no seu coração. Eu não sei aonde é que você caiu, mas esta noite o Senhor está restaurando o altar. Quantos creem?
Então feche seus olhos, nós vamos estar orando por você, encerrando este culto nesta hora. Enquanto o ministério de louvor vai tocar. O apóstolo já está aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada vida que está aqui, cada vida que vai assistir, que está assistindo. Eu peço ao Senhor, Pai, que o altar seja restaurado, que a culpa seja, a fogueira da culpa venha a ser queimada pelo fogo do Teu amor, Pai. E que em nome de Jesus, eu não sei quantos aqui, Pai, têm se sentido triste, desamparado ou com traumas, eu não sei. Alguns o Senhor revela, outros o Senhor não expõe, mas quem somos nós, Senhor? Eu quero colocar a cada vida aqui. E agora, enquanto este louvor estiver tocando, se esta palavra fez sentido para você, se esses 3 cenários fez sentido para você, e se esta noite você quer entregar diante do altar, e você quer pedir para o Senhor, Senhor, restaura aqui meu altar. Eu quero uma restauração do chamado do Senhor como filho, como filha, porque você foi chamado. Eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos ministrar aqui, estender a mão sobre a sua vida. E vamos orar por você nesta hora, enquanto o louvor toca. Não tenha vergonha. Pedro não teve vergonha, queridos. Pedro não teve vergonha. Pedro, ele quis sair daquela amargura. Pedro quis sair daquela tristeza. Sai e vem aqui na frente. Não é vergonha nenhuma. Vem e o Senhor vai fazer e vai derramar na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, isso. Nada é igual ao seu redor. Se você deseja, o Senhor te chama para o mar, Ryan. Ele te chama para a beira do mar novamente. Isso. Essa é a hora, querido. É raro nós fazermos isso de domingo. Mas o Senhor está chamando você para a beira-mar. O Senhor está te chamando. Ei, cadê os Pedros? Cadê os Pedros que caíram e se perderam na caminhada? O Senhor está dizendo, eu estou aqui e vou acender a fogueira, não mais da humilhação. É a fogueira da cura sobre o teu coração. Às vezes você foi humilhado. Você tem traumas de infância. Você negou Jesus por algum momento com as suas atitudes. Vem para o altar. Eu quero chamar os pastores, as pastoras. Você vai sentir as mãos sendo tocadas na sua cabeça. Eles vão declarar que há restauração do altar sobre a tua vida. É isso que vocês vão declarar. A restauração de altar. O Senhor te chamou para um propósito. Ana, Deus chamou para um propósito. O Senhor te chamou para um propósito. Em nome de Jesus. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém te explica, Senhor. Ninguém explica aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que é inexplicável. Por isso, Senhor, eu declaro, Senhor, nesta hora, Pai, Senhor, existem pessoas aqui que precisam, Senhor, do inexplicável na sua vida. E Senhor, eu declaro, ó Pai, agora que está acontecendo o inexplicável de Deus na vida de cada um que necessita daquilo que os olhos não conseguem ver, daquilo que não se pode ver, mas só o inexplicável, a fé em Cristo Jesus pode explicar. A ciência tenta explicar. Pessoas tentam explicar, mas ninguém explica aquilo que nós sentimos. Não existe como explicar aquilo que não se sente. E é por isso que as pessoas buscam explicações em tudo. Mas o Senhor, Ele diz que tem coisas que não há explicações. Ciência não vai explicar. Matemática não vai explicar. Biologia não vai explicar.
porque o impossível é inexplicável. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz ao seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Oh, Espírito Santo No de Deus. silêncio Aleluia. encontro. Você que fala em mistério, começa a falar, querido. Fala, começa a falar. Deixa eu mover do Espírito Santo aqui nessa hora. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a ti, Jesus. Da água da fonte da vida. Aleluia. Antes que já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra que foi aqui ministrada. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra penetrou em nossos corações, trazendo paz, trazendo esperança para vivermos, Senhor, dias melhores, mas na Tua presença. Que essa chama ardente, Pai, do retorno, de trazer ao ponto de origem, ela venha se manter acesa por todo o tempo em nossas vidas, Pai. Leva-nos, Senhor, agora ao retorno aos nossos lares e que todos, Senhor, todos aqui presentes, possam sentir o fluir do Teu Espírito Santo, trazendo esperança para esta semana que está se iniciando, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado, Pai, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as nossas